dia, crianças! Tudo bem, galerinha? E aí, como vocês estão? Está tudo tranquilo? Estão bastante se dedicando aí nas provas? E aí, como vocês perceberam a prova? O que vocês acharam da prova de hoje? Bacana? Tudo certo? Então, a professora Nilde está passando aqui mais uma vez, né, para a gente conversar um pouquinho sobre geografia, né, os assuntos que irão cair na prova de geografia e ciências, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a população brasileira, né? A população brasileira, nós sabemos que o Brasil, né, existe uma diversidade de povos, né, de culturas, costumes diferentes, né? Então, o Brasil é aquela mistura de pessoas, tá certo? E para organização, né, dos povos, dos estados do Brasil, existe uma cartilha chamada de Constituição, tá? Nessa Constituição brasileira, no artigo 5º, ela diz que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo assim a todos os brasileiros o direito à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade. E aí, isso na vida real, vocês acham que tá funcionando bacana? Tá tudo certo? É um ponto para você se questionar, tá certo, crianças? Então, a Constituição Federal, ela tem uma função. Qual é a função, professora, da Constituição Federal? A Constituição Federal, ela é um conjunto de normas e regras que regem um estado ou um país, certo? E assim garantindo os direitos das pessoas. Nós somos um país mais populoso do mundo. As estatísticas dizem que somos mais de 212 milhões de pessoas. É um país mais populoso do mundo. Mas quem somos, né? E aí, você já se perguntou quem somos nós, né? Qual é o resultado dessa formação? Qual foi o resultado da formação dos povos brasileiros? Então, o resultado, né, ele foi um processo chamado de miscigenação. Isto quer dizer que é uma mistura de várias etnias, né? Lembrando que no início da história, lembra que quando foi descoberto o Brasil, já existia quem? Os índios, chegaram os portugueses, né? E foram surgindo bastante pessoas de outros países. E isso chamou, né, de miscigenação, né, de povos. E por essa razão, a população brasileira, ela é classificada como uma multirracial, tá certo? Então, são povos bem diversificados, com culturas diferenciadas, tá certo? E aí? Mas quais foram os formadores dos povos brasileiros, né? Nós temos como grupos formadores dos povos brasileiros, né? A primeira matriz foram quem? Os índios, né? Os indígenas. Depois dos indígenas, né? Chegaram os portugueses, aí vieram os europeus, os africanos, tá certo? Vieram os japoneses e outros povos europeus, né? E hoje, professora, como que funciona, né, essa nossa sociedade, né? Uma das principais características da nossa sociedade atual é o fato, né, de ser marcada por profundas transformações. Mas quais essas transformações? As transformações dos avanços, né, da tecnologia,
as modificações de pensamentos, né? Atualmente, as nossas regras e valores, elas não possuem mais a mesma rigidez de como era antigamente, há 50 anos atrás, tá certo? Hoje a modernidade chegou e foi transformando aquilo que era rural, né? E conforme a tecnologia foi avançando, as pessoas também foram, né, modificando o seu comportamento, né, os seus conhecimentos. Os indígenas, né? Os indígenas que habitavam no Brasil em 1500, como que eles viviam, professora? Nós já estudamos e vocês sabem que antigamente, né, no início da história, os índios viviam de quê? Da caça, da pesca, da agricultura de milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente da mandioca, tá certo? Então, os índios antigamente era o meio natural que eles sobreviviam, né, que era a floresta, né? E eles tiravam todo o alimento para a sua sobrevivência da floresta, tá certo? Então, e quanto aos portugueses? Os índios brasileiros, né, como os portugueses, os portugueses foram extremamente prejudicial aos índios, né? Então, eles exploraram, escravizaram os índios, né, forçando a eles a trabalhos, né, escravos, tá certo? E agora, eu vou dar uma pincelada em ciências, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre ciências. Por que é importante a gente fazer atividade física? É um tema bem fácil e bem prático de resolver, tá? De discutir. Fazer atividade física, por que é importante? Né? Ela é importante para a saúde da criança, do adulto, né? Pois ela melhora a flexibilidade, a força muscular, ela fortalece os ossos, as articulações e o desenvolvimento, né, das habilidades psicomotoras, tá certo? Então, crianças, é importante, né, você ter uma boa alimentação, você fazer algum tipo de esporte, ok, crianças? Quantas vezes você acha, né, conforme as nossas atividades físicas, o nosso coração, ele acelera, tá certo? Quem saberia me dizer quantas vezes, né, o nosso coração, ele bate por em um minuto? Alguém saberia me dizer? Então, a frequência cardíaca, ela indica a quantidade de vezes que o coração bate por um minuto, né? O seu valor normal. Em um adulto, ela pode variar de 60 a 100 batimentos, né, por minuto. Porém, ela pode variar com a idade, né? Se a pessoa faz alguma atividade física ou se ela possui algum tipo de doença cardíaca, né? Também varia, certo? Então, e aí nós sabemos, né, que para a gente poder fazer um exercício, ter uma boa saúde, é necessário também ter uma boa alimentação. Então, crianças, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de inspiração, né, e expiração. Você compreende esse processo? Você entende o que é isso? Vamos lá falar um pouquinho? A inspiração e expiração, eles são processos que controlam a entrada e saída do ar. E eles são determinados pela movimentação dos músculos, tá? A inspiração, o que é a inspiração? Ela é a entrada de ar nos nossos pulmões, né?
Mas por onde esse ar entra, professora? Ele vai entrar pelo nosso nariz, pelo nariz. Então, é um processo de inspiração. Eu inspiro, né? E expiração. O que é expiração? Expiração é a saída do ar dos pulmões, tá certo? Quando eu inspiro e solto o ar. Então, é a saída de ar dos nossos pulmões. Qual é o órgão que capta o ar do meio ambiente? Vocês saberiam me dizer, crianças, qual que é o órgão responsável para captar o ar do ambiente? Ele é chamado de sistema respiratório. Ele é um sistema do nosso corpo responsável por garantir a captação do oxigênio presente no ar e alimenta e a eliminação do gás carbônico do nosso corpo, tá? O pulmão, ele é um órgão de forma... Então, crianças, o pulmão, ele é um órgão de forma piramidal, né? Semelhante a uma bexiga, de consistência esponjosa, né? Ele é cor-de-rosa, ele é localizado na caixa torácica e que faz parte do aparelho respiratório, tá? O nosso corpo humano, ele possui 2 pulmões, tá? Divididos em segmentos chamados de lombos. O pulmão esquerdo, ele tem 2 lombos e o direito tem 3. O direito, ele é mais espesso e mais largo que o esquerdo e também um pouco mais curto. Então, crianças, é fantástico, né? O nosso corpo, ele é uma máquina, né? Uma máquina, acho que é a máquina mais eficaz, né? E é incrível, né, essa viagem, quando a gente começa a estudar, viajar, conhecer os órgãos, né, do corpo humano, isso é maravilhoso. Então, crianças, eu encerro por aqui, tá? Eu espero que vocês estudem, tá certo? Eu desejo uma ótima prova para todos vocês. Esses conteúdos que a professora conversou agora com vocês, já foi ministrado, tá certo? Veja lá no livro, tá certo? Folhem o seu livro, releia, veja os slides que a professora já enviou nas aulas anteriores, tá certo, crianças? E eu fico por aqui e eu deixo um grande beijo para vocês. Desejo uma ótima prova, um ótimo feriado, tá? E que Deus abençoe vocês grandemente. Sucesso, crianças! Um beijo!